sempre está aqui. À altura do comentário habitual às segundas-feiras de Pedro Santana Lopes. Boa noite. Boa noite. Temos várias coisas. Estas semanas têm sido férteis em acontecimentos, em factos políticos e alguns que dizem respeito a todos nós. Vamos começar pelas medidas de sexta-feira. Eu ia dizer as medidas de Gaspar, mas anunciadas pelo Primeiro-Ministro Passos Coelho. Eu acho que não são propriamente... Vou dizer uma coisa, eu acho que cada vez mais, com as notícias que vieram a público nas últimas semanas, e por aquilo que sei, cada um de nós sabe um bocadinho do que se vai passando, o Ministro Vítor Gaspar não toma ele as medidas setoriais, aliás, no papel dele, ele estabelece metas, cada vez mais pelo que hoje, pelo que me chega, nas últimas semanas se remeteu a essa posição. Olha, os números têm que chegar aqui. Ou seja, o déficit tem que ser este, o limite global da despesa tem que ser este. Os senhores são os ministros setoriais, portanto, os senhores fazem favor de dizer como é que se chega a estes resultados. E, portanto, muitas notícias têm sido postas nos jornais por fontes próximas do governo, ou mesmo do governo, a dizer é Vítor Gaspar quer fazer mal aos velhinhos, ou Vítor Gaspar quer fazer mal a estes ou àqueles, ou aos jovens. Eu julgo que não bate certo com a realidade. Das últimas semanas, Vítor Gaspar podia defender um corte nas pensões. Mas nas últimas semanas, lembra-se, há 2 semanas apareceu em quase toda a imprensa que ministros do CDS e do PSD, não só do CDS, tinham todos unido, alguns contra Vítor Gaspar. E que o Primeiro-Ministro tinha ficado mais independente. Eu julgo que Vítor Gaspar, depois dessa torrente de notícias, então pôs-se mais na posição de dizer, olha, nós não podemos sair deste objetivo. Portanto, se querem cortar mais aqui ou ali, os senhores são os ministros das várias pastas, como ele é das finanças, mas os senhores dirão. Portanto, aquilo que o Primeiro-Ministro anunciou, vamos lá ver. Há neste momento uma medida que é muito complicada da que o Primeiro-Ministro anunciou em termos políticos, que é a tal contribuição dos pensionistas. Mas, no sentido geral, as reações que eu vi a muitas pessoas, principalmente a não funcionários públicos, como é evidente, foram reações positivas quanto ao princípio da convergência. Ou seja, eu ouvia muitas pessoas, mesmo pessoas muito críticas do Primeiro-Ministro, dizerem, bem, isto faz sentido. Porquê? Porque ele foi à tal limpeza de despesa do Estado. Agora, há uma coisa que toda a gente diz, devia-se ter começado por aqui. Devia-se ter começado por aqui há 2 anos e talvez tivesse evitado uma carga fiscal tão grande. Agora, eu também penso, e não deixo de dizer, eu se me consigo fazer entender, há 2 anos não havia caldo de cultura na sociedade para a sociedade aceitar de forma como pode aceitar agora, por exemplo, as rescisões com os funcionários públicos, mesmo por comum acordo. Tanto despedimento, dezenas de milhares na função pública ou trabalhar mais 1 hora. Na altura seria uma violência. Mas porquê? Porque as pessoas não tinham noção do estado do país? Exatamente. Eu acho que foi preciso passar este tempo. Não estou a dizer que o Primeiro-Ministro tenha feito propósito, atenção. Não sei, julgo que não. Ele começou por onde podia começar, porque o resto do trabalho, de facto, não estava feito. Quem já lá esteve naquelas funções sabe que as encruzilhadas da lei e administrativas são tão grandes para se conseguir imaginar. O senhor pensa, eu quero tirar 10 mil funcionários do Ministério da Agricultura. Até conseguir, quando eu estive como Primeiro-Ministro, era 1 ano e meio mínimo. Com todas as etapas do processo. Mínimo. Mas isso, há quem está lá o Primeiro-Ministro. Há quem diga que há um problema em Portugal, e o senhor foi Primeiro-Ministro, pode dar o seu testemunho também, que, portanto, as pessoas quando se preparam para o Governo, preparam-se mal para o Governo. Ou seja, não têm um conhecimento profundo que lhes permita agir de imediato. Isso é verdade? É verdade. Ouça, eu não vou falar de mim que entrei de repente, sentar à espera, mas quer dizer, no geral... Imagino, Durão Barroso também entrou, não esperava entrar logo naquela altura. Guterres demitiu-se, Guterres talvez esperasse entrar. Eu acho que António Guterres e Cavaco Silva foram, dos primeiros dos últimos anos, os que entraram mais preparados. Cada um seguiu o seu caminho. Mas com qualquer dos dois o Estado cresceu. A despesa cresceu, é curioso. Agora, aquilo que está a dizer é um facto. Quer dizer, sempre que alguém... Aquilo que se costuma dizer, os políticos são os mentirosos. Chegam lá e dizem sempre que encontraram uma realidade que não esperavam. Mas há uma parte que é verdade, encontram uma realidade que não esperavam, o que é um erro grande do sistema, porque não há vasos comunicantes efetivos e eficazes entre maioria e oposição. E falta transparência?
e falta transparência. Apesar de hoje em dia estar muito melhor, principalmente, como é evidente, com a net, as pessoas cada vez mais têm acesso a toda a informação, há ainda muita dívida escondida, há ainda muito alçapão, há muita surpresa. Se caísse o governo, nós fosse para lá um novo governo, apanhava surpresas, porque há coisas que continuam sem ser do conhecimento da opinião pública. Eu dou um exemplo, setor empresarial da saúde, por muito esforço que faça, o Ministro Paulo Mendes tem feito um trabalho fantástico, na minha opinião, ou muito bom, para não ser exagerado. Mas quer dizer, ele próprio sabe que há lá ainda áreas que é preciso aspirar. O subsetor dos transportes, para além do bom trabalho do Secretário de Estado Sérgio Monteiro e do Ministro, como é que se chama, Santos Pereira. Santos Pereira. Há muita dívida que está lá escondida e, portanto, quando chegam lá, de facto, pode dizer assim, há uma falta de preparação. Talvez, e, portanto, as pessoas têm que adaptar, como eu lhe digo, o seu programa às suas decisões, por isso é que Passos Coelho começou pelos impostos. Passos Coelho e Vítor Gaspar. E só, eles ainda não estão há 2 anos, atenção, entraram em junho, julho. E só ao fim de 1 ano e 8 meses ou 9 meses é que sai este programa. Que é uma pena. Ainda por cima, porquê? Porque há a mania, o partido que perde as eleições muda de líder. Quando entra o novo líder da oposição, também diz sempre, não tem nada a ver com o que teve lá, que era primeiro-ministro. É quase sempre assim. Marcos Mendes entrou, disse não tinha nada a ver comigo. Seguro entrou, não tinha nada a ver com Sócrates. É sempre assim. E, portanto, eu próprio não pode assumir as posições do que estava antes, que era muito mais fácil para fazer consenso com a nova equipa. Portanto, isto quase parece que o sistema político ainda é um pouco juvenil, que lhe falta, apesar de ter quase 40 anos, que tem às vezes crises de puberdade, crises de infantilidade, porque deviam sentir a obrigação de sentarem logo à mesa, dizer assim, a tarefa é tão grande, isto é tão gigantesco, é hercúleo, vamos sentar à mesa já com a oposição, a maioria da oposição. Portanto, só agora é que o Primeiro-Ministro anuncia estas medidas todas, mais 1 hora de trabalho, e poupar nos subsídios e poupar nas subvenções, seja o que for, que permite cortar na despesa do Estado e não ir buscar dinheiro pela via da receita e, portanto, o aumento de impostos. Por isso, muita gente diz que fez bem. Se é Gaspar ou Paulo Portas? Eu acho que é um conjunto de todos, dos dois. Com certeza que é Gaspar que exige as metas. Paulo Portas diz, se não fosse eu, isto era muito pior. Se não fosse eu, era mais duro, como se Gaspar fosse o... Mas Paulo Portas diz mais, diz que não aceita mesmo. Pronto, essa frase já lá vai. Como se Gaspar fosse o abominável homem das neves, portanto é o mau, não é? Quer fazer mal às criancinhas e aos velhos, e Paulo Portas é o defensor dos pobres e dos oprimidos. Todos nós conhecemos Paulo Portas há muitos anos. Eu pergunto, em relação a essa frase na conferência de imprensa, quando Paulo Portas diz, mas eu não deixo passar. Eu só gostava de perguntar a ele o que é que ele faria se fosse ele o Primeiro-Ministro. Quando ele era líder do CDS, o que é que ele dizia quando Manuel Monteiro discordava dele? Ou quando Maria José Nogueira Pinto discordava dele em público? Eu sei muito bem o que é que ele dizia, ouvi muitas vezes desabafou comigo já. O que é que diria Paulo Portas, diretor do Independente, quanto à retidão da conferência de imprensa de Paulo Portas, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros? Que eu até vou dizer uma coisa, eu estou mais de acordo com as ideias que ele defende, eu pessoalmente, não sou membro do Governo, estou à vontade, não sou dirigente do PSD, sou provedor da Santa Casa Misericórdia, preocupa muito, até por dever de ofício, não vamos falar da formação de cada um, do caráter de cada um, o lado social. Gosto de algumas decisões de Paulo Portas. Agora, um Ministro de Estado falar depois do Primeiro-Ministro e dizer, eu não deixo passar. Ele tem razão numa coisa, uma coligação não é uma fusão. Mas quer dizer, os procedimentos são muito importantes em tudo na vida. E é normal em todas as coligações do mundo haver divergências, saber-se que há divergência entre 2 partidos. Não fala o Ministro de Estado, depois do Primeiro-Ministro, a dizer o que é que ele pensa sobre aquilo que disse o Primeiro-Ministro e desautorizá-lo na história da contribuição. Eu acho que o Primeiro-Ministro, e não acusem, você sabe, por exemplo, que é ser diretor de informação, ou pivô de um telejornal, as dificuldades que é. Quem ocupa uma função sabe as facilidades e dificuldades que tem. Dizer-se que o Primeiro-Ministro não tem autoridade, eu não estou de acordo. O que é que ele pode fazer? Ou deita ao Governo abaixo, quer dizer, a questão está do lado do sentido de responsabilidade de Paulo Portas. O Primeiro-Ministro diz o quê? Chama, olha que eu ponho de castigo, olha que não tens de ir para a semana ali a Singapura ou a Qatar ou naquelas viagens que Paulo Portas costuma fazer. Não.
Eu dou-lhe o testemunho, no meu governo tive uma divergência de Nobre Mas como é que isto se resolve? e O António Mexia. governo fica ferido de morte, de algum modo, Diga? não é? O governo, de algum modo, fica politicamente Mas ferido de morte. quem é que acha que o feriu? Quer dizer, feriu. O Primeiro-Ministro não podia fazer mais nada. Chegou ao ponto. Sábado, o Primeiro-Ministro dizer: o Dr. Paulo Portas é um tipo extraordinário, ter contribuído para o Governo de uma maneira fantástica. Mas aí está uma rasteira política, ou seja, o que Acha que é uma aconteceu, rasteira? no sentido, porque quis Do amarrar, a tal ideia do amarrar. de o pôr no mesmo barco, sim, claro. Do pôr no mesmo barco. Sim, está bem, mas... Porque já se percebeu, ou seja, porque o CDS disse logo na sexta-feira Queria que pôr-se não se fora. ia pronunciar no Está mesmo bem. dia. Nesse sentido pode ter razão. E em que- então Passos Coelho percebeu o que é que ia acontecer. não é? O Primeiro-Ministro diz: várias das medidas que aqui estão foram também da lavra do CDS. Nesse sentido pode haver uma rasteira. Mas procura criar um bom ambiente em público. Talvez para fazer o contraste. Eu não estou a dizer que Paulo Portas foi mal criado com o Primeiro-Ministro. Disse o Primeiro-Ministro, disse palavras simpáticas. E supostamente falou primeiro com o Primeiro-Ministro antes de falar ao país. Falou, mas quer dizer, veja, nós esta semana devemos ir colocar dívida há 10 anos. Epá, o país, pronto, está na situação em que está. Se já numa altura normal não é aconselhável o número 2 ou o número 3 do Governo fazer uma conferência de imprensa a comentar o que diz o Primeiro-Ministro, mesmo seja o líder do outro partido, numa situação destas de emergência também não é. E note, eu acho que Paulo Portas, na minha opinião, tem mais razão naquilo que se sabe que ele defende e que ele disse defender. Eu estou mais do lado dele nessas posições substantivas do que do lado que se diz que é o de Vítor Gaspar e que não será. E agora, sei que a posição do Primeiro-Ministro eu já o deu a entender muito bem, se tem alternativa que atinja os mesmos objetivos, eu também prefiro que não haja nada sobre os pensionistas e reformados. Mas é precisamente isso que Paulo Portas diz que está a fazer, não é? Está a trabalhar ao máximo para é uma tentar... fase nova do sistema político. Eu acho que nada disto é crime. Agora, tudo isto é fado, como diz o fado. Tudo isto é política. E há a política mais nobre e menos nobre. Quer dizer, se começamos nas caneladas um ao outro, aqui os dois debaixo da mesa, enquanto estamos aqui a falar, é um bocado chato. Um Primeiro-Ministro e um Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, quer dizer, que o espetáculo é público, todas as pessoas comentam, as pessoas sabem. Por muito que as pessoas apreciem Paulo Portas, ou apreciem outras, ou as mesmas Pedro Passos Coelho, as pessoas percebem que há aqui uma divergência. E a questão é esta: eles não deveriam ter falado disto até... Eles só, na minha opinião, o ponto é este: eles só deveriam ter falado publicamente depois já nenhum dos dois ter que desautorizar o outro, ter que desmentir o outro. Paulo Portas podia fazer uma conferência de imprensa para explicar: olha, eu dei o meu acordo por isto e por isto e por isto e por isto. Estive em desacordo com isto, mas eu sou solidário com o Primeiro-Ministro, estou aqui a falar porque Portugal continua com um governo estável, não há problema, a vida continua. Agora, vir-se para público, expor divergências. Há uma coisa que eu conheço Paulo Portas muito bem. Paulo Portas admira de Churchill, admira de Gaulle, admira políticos conservadores com um forte sentido de Estado, de responsabilidade para com o coletivo. E eu acho que há coisas que não se fazem a um Primeiro-Ministro, como não se fazem a um Presidente da República. Não se fazem. Tem que se ter respeito. Deus Nosso Senhor sabe o que me apeteceu dizer quando o Dr. Sampaio decidiu dissolver a Assembleia, no mesmo dia. E há coisas que não se podem dizer, não se podem fazer. Eu não estou a dizer que tenho mais sentido de responsabilidade do que Paulo Portas. Paulo Portas é um homem cheio de categoria, cheio de qualidades, como todos sabemos, inteligentíssimo. É um político muito experiente e que tem que ter a noção do sentido de emergência que nós temos. Cada palavra maldita custa milhões de euros a Portugal. Nos mercados, nos juros. E ele é Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Eu não estou aqui a dar nenhuma lição. Eu sou amigo de Paulo Portas. Agora, não gosto de ver ninguém, como é que lhe dizer, a questão não é má figura, é prejudicar o país. O que tem que se pensar é o que é melhor para o país. Estou a engolir isto que me custa muito. Sou líder da CDS. Paciência. Pedro Passos Coelho, em que estado vai ficar o PSD depois disto tudo? Pedro Passos Coelho, eu nem sei se ele pensa nisso. Mas nós que estamos de fora, as pessoas que mais distantes hoje em dia, como eu, menos distantes, mas penso, o PSD pode, de facto, até com esta posição de alguma subserviência perante o CDS, pode ficar num estado lastimoso. E lastimável depois disto tudo. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que Pedro Passos Coelho, ele disse a tal frase sobre as eleições.
Ele está a pensar primeiro, certo ou errado, no que é melhor para Portugal. E Portas é tão patriota quanto Pedro Passos Coelho. Agora, Paulo Portas, eu tento me pôr no lugar dele, tentar percebê-lo. Ele tem um partido mais pequeno. O PSD, imagine-se, levar uma grande tarefa nas eleições, fica com 20 e tal %. Pronto. O CDS levar uma grande tarefa fica com muito menos e fica num estado de sobrevivência complicado, como já lhe aconteceu uma vez. Isto torna a vida mais difícil para Paulo Portas. Agora, isso não nos pode levar a dizer que aquilo que ele fez foi bem feito. Por muito bem que ele fale. Marcelo Rebelo de Sousa disse ontem parecia um clube profissional ao pé de um clube amador, a comparar com Passos Coelho. Em termos de comunicação. Em termos de comunicação. Está bem. Pronto. Cada um é como é. Paulo Portas, de facto, tem jeito para fazer aquilo. Cada um de nós tem o jeito que tem. Agora, eu, considerando que Passos Coelho tem anunciado... Ele tem feito até esta missão histórica, cada vez que há uma medida difícil, vem ele anunciar. Quer dizer, só lhe falta anunciar uma guerra mundial, porque ele anuncia todas as más notícias. É pior do que aquilo que vocês têm que fazer às vezes, não é? Agora, eu acho que, apesar de tudo, posso estar muito enganado. É o meu feeling, digo hoje, que é dia 6 de maio de 2013, que os portugueses apreciam um certo tipo de estoicismo que há ali em Passos Coelho, concordando com as medidas todas ou não. Mesmo que hoje em dia lhes chamem os nomes todos. Eu estou convencido disso. Mas não acha que de algum modo... modo... Nunca fui amigo dele, não, nada, portanto nunca nos demos, mas ele de facto tem uma maneira de ser, de persistência, às vezes de, com a vida vénera, alguma casmurrice vê-se ali, mas quer dizer, há ali um estoicismo a aguentar aquilo que ele considera que é o interesse nacional. Mas, e Portas também está por aquilo. Também está, eu acho que ele deve fazer a questão de outra maneira. Acha que este, enfim, tem-se vindo a agudizar estas divergências, digamos assim, no seio do Governo. E começou até na remodelação, ou nas remodelações, quiser, governamentais. Acha que, e na altura, os comentários dos analistas políticos falavam de que havia uma certa arrogância do PSD nas remodelações e na forma como tratava o CDS no seio do Governo. Acha que isso esta situação pode decorrer ainda, ser, enfim, um novo episódio dessa situação? Bom ponto, se me permite. Aí eu acho que Paulo Portas tem crédito, como está a dizer. Ou seja, eu acho que o Primeiro-Ministro aí é um bocado seco e duro demais. Duro com o CDS e duro com o PS. É a minha opinião. Eu não estou a dizer que António José Seguro não tenha culpas no cartório. Terá aí muitas. Mas eu já lhe disse aqui que a obrigação principal para ultrapassar os obstáculos aos diálogos e aos entendimentos é de quem é o número 1. Eu acho que o Primeiro-Ministro aí é um pouco talvez metido para dentro demais. É tímido, é seco, é duro. Está a ver? E é duro. Eu acho aí que ele castigou e quis castigar o CDS. O CDS pediu em público isto e aquilo. Ele teve que tirar Miguel Relvas. Miguel Relvas teve que sair, mas de resto, por exemplo, o Ministério da Economia, pelo contrário, pôs uma série de matérias que o CDS queria junto ao Ministro Poiares Maduro, que entrou para Ministro Adjunto Passos Coelho. Portanto, eu acho que Passos Coelho aí, sem dúvida, castigou Paulo Portas. E aí Paulo Portas tem algum crédito. Agora, eu acho que devem acabar com isso. Eu, a semana passada, escrevi no Correio da Manhã, o meu artigo, dizia assim, Passos Coelho e Paulo Portas devem falar mais. E houve várias pessoas que entenderam o título como falar um com o outro. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que eles iam falar mais ao país, mas não era para divergirem. É porque Passos Coelho, no 1º de maio, fez um bom discurso. Estava descontraído, estava distendido e explicou muita coisa de uma maneira que ele fala sempre numa linguagem um bocado fechada e hermética e dura. Falou bem. E o Paulo Portas também é um bom comunicador. Eu disse, se põe o Vítor Gaspar a falar, não tem jeito para falar. Miguel Relvas às vezes também fala, não lhe corria muito bem. Ou põe outros ministros a falar que não têm jeito nenhum. Os dois melhores oradores do governo quase nunca falam. Um que está zangado, o outro está fora, ou Passos Coelho, ou Paulo Portas. Não faz sentido. Devem falar mais e deviam falar mais, mas não para divergir um com o outro. Portanto, eles têm de falar mais um com o outro, sim senhor, têm de falar mais com os portugueses, não podem, quando falam, dizer que é porque estão um bocado zangados. Na remodelação governamental, a saída de Relvas, do ministro Relvas, alegou-se que, também na análise política, que havia um problema de gestão política que cabia a Miguel Relvas e que, portanto, ele era a priori remodelável. E agora será de quem? Bom, e agora temos o que é verdade é que a questão agravou-se, não é? Sim. Acho que ainda não foi encontrada a solução. Mas também porque as matérias são muito difíceis, ou sei lá, cortar este dinheiro todo é muito, muito, muito difícil. E eu acho que este choque também, esta surpresa, o Conselho de Ministros já reuniu muitas vezes, isto...
Eu já vi, em governos anteriores, já os estudei, governos vários fazerem noitadas diretas para prepararem orçamentos de Estado, isso depois saiu um bocado de moda, passou. Mas aconteceu muitas vezes. E, portanto, estas matérias podem exigir 2, 3, 4 Conselhos de Ministros. Agora, não está a funcionar ainda a coordenação do centro do governo. O ministro Poiás Maduro acabou de entrar. Ele ainda é um mistério. O ministro Poiás Maduro ainda é um melão por abrir, não é? Deve estar naquela fase, deve estar na fase de perceber o que é que... Coitado, ele também com este clima todo deve estar meio atarantado, não é? Bem, mas ele já sabia o que ia. Estas coisas já existiam. Sim, mas conhecer os dossiês, enfim... Não, com certeza. Okay. Todas as pessoas precisam de tempo. E quer dizer, e o ministro... Há uma coisa. Um ministro para estar no centro do governo, na presidência, tem que ter o know-how, a experiência, a capacidade de relacionamento, que tinha Miguel Relvas, que teve Zé Luís Arnaud, Moraes Charmente em tempos, que tinha no Partido Socialista Pedro Silva Pereira, importa reconhecer, a capacidade de lidar com todos os membros do governo, até algum ascendente. Ou com Cavaco Silva Fernando Nogueira, também a certa altura Dias Loureiro, que entrou para administrações parlamentares, que tinham essa capacidade de relacionamento com os outros ministros. Quando isso não acontece, Poiás Maduro não tem. Poiás Maduro é mais novo em tempo de governo que os outros, é mais inexperiente que os outros. Eu acho que vai ser preciso ele ganhar muito tempo até conseguir isso. Eu acho que o Primeiro-Ministro, quando o pôs, quis fazer assim, não, quem vai coordenar isto sou eu. Se o Miguel Relvas, sou eu que vou tratar disto, ou o meu gabinete. É o sinal que eu acho que o Primeiro-Ministro deu. Porque Poiás Maduro vai demorar tempo a aquecer e Luís Marques Guedes vai fazer uma parte da coordenação, mas é mais técnico ou jurídico. O que não significa que ele seja qualquer tipo de ser político. Marques Guedes tem capacidade política e experiência política. Agora, não é um orador, não é um comunicador, não é um homem para vir defender as posições do governo, mesmo tendo ficado com os assuntos parlamentares. Leva as coisas mais pelo lado do charme, da diplomacia, da educação, é por aí, e do conhecimento. É um homem conhecedor, sabedor, excelente jurista. Agora, não é propriamente um homem com capacidade de ginástica política, com arte política. Estou a dizer, ele ou qualquer outro que neste momento se vislumbre. Poiás Maduro, como eu digo, ainda está por se abrir o melão para se ver se o melão é maduro ou não, ou se é verde demais. Enfim, nestas divergências de portas e no seio do governo, temos Cavaco Silva ainda em silêncio, mas é que pode chamar o Conselho de Estado. E também o Partido Socialista. Eu diria que o Partido Socialista escusa de falar quase nesta altura, não é? Porquê? Porquê que está a dizer isso? Porque Paulo Portas fala pela oposição. Sim. Por esse lado, sim. António José Seguro fez o Congresso e depois do Congresso perdeu um bocado de palco, não é? Não precisa, porque em termos de oposição não precisa de o fazer. Anda tudo a fazer totobola sobre qual é o ministro que diverge mais ou que tem posição, mas é Paulo Portas que ganha normalmente aí, não é? Foi você que o disse, não fui eu. Paulo Portas é quase o líder da oposição. Passo o exagero, com devido respeito a Jerónimo de Sousa e à liderança do Bloco e a tudo isso. Agora, Cavaco Silva vai ter, queira ou não queira, um papel cada vez mais importante aqui. Pese as críticas que lhe fizeram no discurso do 25 de Abril, eu acho que o Presidente, vou dar uma opinião, por aquilo que tenho visto dele, pelo ar com que ele aparece, pela descontração com que ele aparece, eu acho que ele está em boa forma. Todos nós temos momentos melhores e piores. Eu acho que o Presidente já teve aí fases, mesmo fisicamente, parecia um pouco mais em baixo. Acho que ele está em boa forma. Acho que ele está a resguardar o Conselho de Estado. Há quem já tenha dito, convoca há um mês, há 2 meses, que vai convocar o Conselho de Estado. Ele convoca, de entender, como é natural, deve convocar. Está a chegar à altura. Mas também não esperemos do Conselho de Estado aquilo que o Conselho de Estado não pode dar. Nós devíamos ter, era um Senado, que não temos, uma segunda Câmara, mas isso é outra conversa. Agora, o Conselho de Estado é um órgão de consulta do Presidente. E eu já vejo escrito que é ali no Conselho de Estado que se pode forjar as condições para a concertação social. Porquê? Mário Soares vai mudar de posição, está no Conselho de Estado? Manuel Alegre? Eu não acredito. Quem pode fazer a concertação social, os canais são outros. Portanto, Cavaco Silva, eu acho que ao não convocar também demasiado depressa ao Conselho, quer referir às expectativas. O Conselho de Estado é só isso, é um órgão de aconselhamento do Presidente. E se o Presidente o convoca, se aceita, o que é que lhe estão a fazer a ele? Estão a chamá-lo para o palco. Eu não estou a dizer que ele não deva de vez em quando subir ao palco e já o disse, meus senhores,
sentem-se aqui que é o vosso lugar, ao Primeiro-Ministro, ao líder da oposição e ao Dr. Paulo Portas. Agora, dizer, vai convocar o Conselho de Estado, vai dizer, ele tem que tomar conta disto, isso era Cavaco dizer, então eu vou tomar conta disto. E, portanto, eu compreendo que Cavaco Silva diz, quando for à altura, eu convoco. Não espero demais dessa reunião com toda a franqueza. Agora, espero do papel do Presidente da República. E do Presidente, os portugueses têm que esperar sempre que, se for preciso, ponha juízo nos líderes partidários. Mobilize, tem que mobilizar os portugueses, mas às vezes também tem que mobilizar os líderes partidários para criar condições de consenso e não ser ele um fator de oposição. Pedro Santana Lopes, estamos no final da nossa conversa de segunda-feira. Vamos aguardar o desenvolvimento durante a semana, porque queremos falar deste seu livro, O Pecado Original, em subtítulo O Choque Constitucional entre Belém e São Bento. Vem a propósito daquilo que nós falamos. Mostro a capa do livro. O que é que quer mostrar com este livro? O que eu contei nesse livro é histórias das relações entre todos os presidentes eleitos e todos os primeiros ministros desde 1976. Ianes Sá Carneiro, Ianes Balsemão, Mário Soares, Cavaco, Sampaio Durão Barroso, Sampaio comigo, Sampaio Guterres, Cavaco Passos Coelho, Cavaco Sócrates. Mas acha que há mesmo uma confusão de poderes? Ou... Acho que há uma confusão de poderes. Todos tiveram conflitos. Todos. E eu sublinho nesse livro e mostro até em termos comparados com outros países, como nós somos o país do mundo onde há de longe mais divergências, em termos de democracias estabilizadas, entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. E, portanto, nós temos de escolher quem é que nós queremos de facto que seja o líder do sistema. O Primeiro-Ministro, seja ele qual for, ou o Presidente. Nós temos uma confusão. Eu chamo o pecado original porquê? Porque o nosso sistema de governo ainda vem do acordo MFA-partidos. O segundo pacto MFA-partidos. Só desapareceu o Conselho da Revolução. O resto é igual ao que foi assinado em março de 76. O Presidente eleito, podendo vetar, pode dissolver, podia exonerar o Primeiro-Ministro livremente, agora não tão livremente. A Assembleia pode demitir o Governo, aprovar moção de censura, o Presidente pode mandar para o Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional chumbar. É um sistema de governo tão confuso que se bloqueiam tanto uns aos outros, quando noutros países a governabilidade, que é um valor muito importante, ou seja, quem ganha tem que executar o seu programa de governo. E quem perde é a oposição. Em Portugal, o que é que acontece? Temos todos estes freios e contrapesos e depois um presidente que é eleito e todos eles sempre a discordarem publicamente dos governos. A primeira vez que houve agora um discurso em que um presidente chegou ao governo, esta vez, foi um bruá. Eu amanhã apresento o livro às 6h30 na Fundação Vieira da Silva, ali no Jardim das Amoreiras, num debate com o professor Braga da Cruz e a jornalista Luísa Meireles, e vou iniciar um debate eu com o livro. Aliás, eu ponho manchetes nos jornais de cada época, das zangas entre Ianes e Balsemão, Mário Soares e Cavaco. As pessoas, nós temos tanta notícia que já não nos lembramos. Uns não viviam nessa altura, outros já não nos lembramos. E se as pessoas lerem este livro, passa a publicidade, verão que é com todos os presidentes e todos os primeiros ministros. Então, o mal estará neles. Ou no próprio sistema. Já ver? É isso. Vamos ter que fechar esta nossa conversa. Aproveito. Trouxe caneta, não trouxe? Trouxe. Faça-me uma dedicatória, quero ser o primeiro a ter. Muito bem. Eu acabo sendo da mesma maneira a perguntar. E o Benfica? Acho que não está a correr bem, está a perder um zero. Epá, então tenho que fazer uma dedicatória ainda mais quente para você ficar com um sorriso. Obrigado até por ter vindo. Até para a semana. Tá. Voltaremos a falar na segunda-feira.